Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na De Blas, Osasco, Jardim Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o pastor da congregação é o pastor Dirceu Mendes. Esse é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho e não esqueça de deixar o seu comentário, porque ele é muito importante para nós. E o tema de hoje é sobre a ressurreição. A ressurreição de Jesus. Vamos ver o efeito da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. No livro de Lucas, capítulo 24, versículo 1, diz assim: E no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro levando a especiaria que tinham preparado. E acharam a pedra removida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Muito bem, até aí por enquanto. Nós vamos ver, irmãos, todos viram Jesus morrer na cruz. Todos testemunharam isso, inclusive aquelas mulheres que eram discípulos também de Jesus. E Jesus, desceram ele da cruz na sexta-feira, porque no sábado ele não poderia passar com o corpo na cruz. Ninguém, nem ele, nem os outros bandidos que ali estavam. Então tiraram o corpo de Jesus e viram colocar numa sepultura. E viram que o corpo ali foi colocado na sepultura. E colocaram uma pedra na boca da sepultura, rolaram ali uma pedra e carimbaram com sinete, com o anel do rei. Porque era uma questão política. Aquela pedra não poderia ser removida. Poderia causar a morte de quem o fizesse. Então, era um motivo político. Então, eles carimbaram ali, selaram. É que nem sela assim, um posto de gasolina. Quando, por exemplo, é fechado pela autoridade, eles passam uma fita, né? Eles carimbam ali o posto ali para mostrar que está com ordem judicial, não pode ser movida, aquela fita não pode ser tirada. Quando tem uma cena de crime, então pode ver que a polícia, por exemplo, dos Estados Unidos, eles colocam uma fita ali na área do crime, né? Para investigação. Então é assim bem notificado essa situação. E Jesus estava ali na sepultura e carimbaram, não é? O anel do rei, não é? A sepultura de Jesus não poderia ser aberta. E Jesus passou ali o sábado, da sexta para o sábado, porque depois da queda do sol, não é? Sexta-feira, 6 horas, depois que o sol entrasse, já era sábado. E do sábado, quando assim que amanhecesse, né, nas 6 horas da manhã em diante, né, que já vinha o domingo. Então, finzinho da sexta-feira à tarde, né, o primeiro dia, Jesus ficou ali.
quando foi da entrada do sol até o sol do outro dia, não é? Seria o sábado, não é? No sábado. Então, quando depois do sábado à tarde, assim que o sol entrava, não é? Até o domingo, não é? Seria um outro dia. Então, quando passou o sábado, e na manhã bem cedo, que já era domingo, não é? As mulheres foram lá, porque no sábado não poderiam ir. As mulheres foram nos sepulcros, não é? Para os preparativos, para preparar o corpo, balsamar o corpo, passar aqueles preparativos que eles faziam. E quando elas chegaram, elas perceberam que a pedra tinha sido removida. Elas não teriam força para fazer aquilo. A pedra teria sido removida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor. O corpo não estava ali. E agora? Não é? Vamos ver essa situação em Êxodo. O porquê que o corpo não estava ali. Todo mundo viu, todos viram que foi colocado um corpo ali. E todos estavam apreensivos. Não é? Primeiro esses 3 dias, não é? Que Jesus falara que iria ressuscitar. Todos estavam preocupados. No livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 8, vou ler do 8 até o 10. Vamos prestar atenção o que houve, por que esse vestígio, não tinha vestígio do corpo de Jesus na sepultura. No livro de Êxodo 12, versículo 8, diz assim: nesta noite a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. Então, teria que comer a carne do cordeiro com pães, né? Então era pão com carne, aquela ceia deles, e a carne tinha que ser assada. No versículo 9, a carne não deverá ser comida cru, nem cozida, tem que ser assada. Né? O animal inteiro deverá, olha bem, inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, bucho, tripa, tudo, não é? Será assado na brasa. Não deixe nada para o dia seguinte e queime o que sobra nos ossos, na tripa, na cabeça que não for ser comida. Todo o animal tem que ser consumido, tem que desaparecer. Tem que desaparecer o animal. E vejam que Jesus, assim que saiu da cruz, assim que colocaram no sepulcro, ele desapareceu. Ele desapareceu, não deixou nenhum vestígio, não deixou nenhum rastro. Como os animais ali no Egito. Se alguém fosse na casa daqueles homens que comeram o cordeiro, ele não ia achar rastro de nada. Ele não ia achar pingo de sangue em lugar nenhum, a não ser na porta. Ele não ia achar ossos de animais. Ele não ia achar tripa. Ele não ia achar nada do animal. Desaparecia, porque o fogo
incumbia de desaparecer com tudo, simbolizando a Jesus assim que ele desceu da cruz, assim que enfiaram ele na sepultura, ele desapareceu. Ele desapareceu. Cabe agora àqueles que fizeram isso crer se ele ressuscitou ou não, porque Jesus não ia mais aparecer para ele. Jesus não ia mais aparecer, mas sim para nós que cremos nele, que cremos que ele ressuscitou. Continuando aqui nesse versículo, os anjos, não é? Que estavam ali, versículo 4, e aconteceu que entrando eles, estando ela perplexa a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões com vestidos resplandecentes. E estando ela muito aterrorizada, abaixaram a cabeça, se inclinaram com o rosto até o chão, né? E eles disseram: por que buscai uma pessoa que está viva no meio do cemitério, no meio dos mortos, entre os mortos? Por que vocês estão procurando uma pessoa que está viva no meio dos mortos? A pergunta que o anjo fez para ela. Então nós vemos que ele ressuscitou. E no versículo 6 ainda diz assim: não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens pecadores e seja crucificado. Ele já tinha orientado a respeito disso. Muito bem. Voltando agora para um outro detalhe. Antes, quando Jesus estava falando com os seus discípulos, dando ensinamento para os mestres judeus, que os príncipes, os judeus, chegaram, rodearam. Nós vemos aqui no versículo 7, capítulo 7, versículo 33 e 34, de Evangelho de São João, Jesus estando ali reunido no templo, né? Ele dando essas explicações, e disse depois Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois eu vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis. Por que, Jesus? Nós vamos te buscar e não vamos te achar. Ah, é? Continuando. É porque aonde eu estou, aonde eu for, vós não podeis ir. Nós vemos, irmãos, no capítulo 12, vamos por assim, no capítulo 13 do Evangelho de São João, diz assim, eu vou ver do versículo 30 a seguir. Vamos pôr no 26 a seguir, olha aí. Jesus respondeu, ele falou que alguém, a um de vós há de me trair, ali na hora que estavam participando da ceia. Olha, algum de vocês aqui vão me trair. Então Pedro disse, algum de vós, né? Jesus respondeu: aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado, passado no molho lá de tomate, seja lá qual for o molho, passado no molho, que pegar o pão molhado, que tiver com molho, é esse que vai me trair. Então, no versículo 30,
Diz assim, e tendo, Jesus está se referindo a Judas, né? E tendo Judas tomado o bocado, né, do pão com molho, né, molho de lateral de tomate, do que era? Era molho. Né? Logo, né, logo ele saiu. Versículo 31. Tendo ele, pois, saído, disse-lhe Jesus. Olha bem, Judas tinha saído, aí Jesus disse, agora é glorificado o Filho do Homem. Agora vai ser revelado quem é o Filho do Homem. Vai ser glorificado, né? Deus é glorificado nele, né? E juntando assim, irmãos, Jesus, no versículo 33, Jesus diz assim, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Aí ele falando com os apóstolos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscarei, como tinha dito para os príncipes judeus, para os mestres judeus, para os líderes judeus. Como disse para eles, estou falando para vocês, meus discípulos, meus filhinhos, que também, vós me buscarei, como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós vir. Eu vos digo também agora para vocês. Vocês também não poderão vir. Agora, vamos perguntar para Jesus. Jesus, como o Senhor está nos deixando confuso? Pede para a gente te seguir. Pede para a gente largar tudo e te seguir. Larga a família, pai, mãe, filhos, trabalho, tudo. E te seguir. Nós fizemos isso. E agora que nós estamos te seguindo, o Senhor vai para um lugar que nós não podemos ir. Podia explicar esse motivo? Vejamos, no versículo 33, ainda Simão diz assim, Simão Pedro diz, Senhor, para onde o Senhor vai? Afinal de contas, para onde o Senhor vai? Não é? Jesus respondeu, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois vocês me seguirão. Não, Senhor, não é porque ainda está confuso. E veja, no capítulo 14, agora entra a situação. Não turbe os vossos corações. Não entristeça o vosso coração, porque você acabou de ouvir. Você não pode me seguir. Porque aonde eu vou não tem como você me seguir. Mas, Senhor, porque eu dou até a minha vida. Disse Pedro, né? E Jesus disse, não, agora não fique entristecido. Olha bem, não entristeça o seu coração. Credes em Deus. E crede também em mim. Você crê em Deus? Se você crê em Deus, você crê na minha palavra. Porque Deus é quem me enviou a fazer isso. O trabalho que eu estou fazendo, foi Ele quem mandou eu fazer. Se você crê nele, crê também em mim. Creia na minha palavra. Na casa do meu pai há muitas moradas. Aonde Deus mora? Deus mora no céu. Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito que não era assim. Mas é assim. Se não fosse dessa maneira, eu lhe teria falado. Eu vou preparar lugar. Na casa do meu pai há muita morada. Eu vou preparar o lugar. Não vou fazer o lugar para você morar. Vou preparar o lugar que já está feito. Que morada é essa? Essa morada é a morada que Deus preparou para nós.
depois que expulsou os demônios do céu, quando eles se revoltaram contra Deus, queriam tomar o trono de Deus, Deus o expulsou do céu. E veja, irmão, anjo não faz anjo, anjo no céu não casa com anja, não nasce anjinho no céu. Então vejo também é criatura. Deus fez o mundo, fez o planeta e o homem se multiplica. E vejam, Deus deixou aquele lugar onde os demônios foram expulsos por rebeldia e preparou para nós morada eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Veja Isaías, capítulo 13, louvado seja Deus, versículo 14, capítulo 14, versículo 12, diz assim, versículo 11 diz assim: já foi derrubada no inferno tu, ó soberba, com o som dos teus alaúde. Versículo 12: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda do lado do norte. Eu quero derrubar a Deus do trono, eu quero trono para mim, e muitos demônios idiotas o acompanharam, e foram lançados no inferno, juntamente com Lucifer, e ficou lá no céu, aquela moradia espaçosa, a terça parte do céu foi lançado para fora de lá. E Jesus falou, e Deus o enviou: agora vai, meu filho, os seres humanos multiplicaram, vai buscar ele para ocupar esse lugar, vai buscar esse povo, a minha igreja, para ocupar esse lugar que era ocupado pelos anjos dos infernos. Agora não tem mais parte, não tem mais ligação aqui no céu. E vejam que Jesus, ele falando: não preocupe, não triste, aonde eu vou agora, vós não podem ir, vocês não podem ir, porque eu vou preparar o lugar. E vejam, louvado seja o nome do Senhor, e mesmo vós sabeis para onde vou, conheça os caminhos. Olha o que Tomé lhe pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vai. E como que nós vamos saber o caminho? Como que nós vamos saber o caminho? Nós não sabemos para onde tu vai. E veja, e Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós vemos que ninguém poderia ir lá. Vamos ler o que está escrito. Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51. Diz assim: e Jesus, chamando, clamando, outra vez com grande voz, rendeu o espírito, morreu. 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois. Assim que ele morreu, rasgou o véu do templo. Foi a ligação que foi feita entre Deus e o homem. Ele rasgou e preparou o caminho para nós chegarmos até Deus. Olha o caminho que ele rasgou, era só ele
poderia rasgar esse caminho, só Ele poderia rasgar o véu do templo. É só Ele podia fazer essa ligação entre o homem e o Deus, entre o céu e a terra. Com a cruz, Ele fez essa ligação, ligou da terra ao céu. Louvado seja o nome do Senhor. E eis que o céu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, do céu até na terra, e tremeu a terra, fendendo-se as pedras. Olha o terremoto que deu quando ele rasgou e preparou esse caminho. E o que diz em Apocalipse? Eis que agora eu pus uma porta aberta diante de ti, para você passar para a eternidade, para chegar até o trono de Deus, para chegar até Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. E tudo isso provém de Deus. Tudo isso proveio de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha Deus reconciliando com a terra, reconciliando. Ele tinha separado o homem dele, mas Ele reconciliou através da cruz de Cristo. Ele nos aproximou. Ele enviou o seu Filho para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Olha a aproximação que Deus fez conosco, que fez com o ser humano. Versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha o favor que Deus fez, a bênção que Deus nos deu. É por isso que nós não poderíamos ir onde eu vou agora, disse Jesus. Vós não podeis. É só eu que tenho esse poder para abrir esse caminho. É só eu, é só através do meu sangue, é só através da minha vida que esse caminho é velho, que o véu vai ser rasgado, o véu do tempo. E veja como Deus usou de misericórdia para conosco, como que Deus nos abençoou. A ressurreição de Cristo, a ressurreição de Cristo. Quando Ele morreu na cruz, ali foi rasgado o véu do tempo, estava e disse, está consumado, Pai. Está feito o que tu pediste. Olha aí, o mundo pode ligar-te contigo, o caminho está aberto, agora através da cruz, eles conseguem chegar até ti, porque a cruz é de Cristo, e Cristo é o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse-lhe Jesus. Então veio no turbe o vosso coração. Aonde eu vou agora? Vós não podeis, porque é um trabalho que só eu posso fazer. O Pai me mandou que eu fizesse isso. Foi determinação do Pai. Ele me enviou para salvar o mundo. Mas agora todos aqueles que nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, que ressurreição, que bênção. É isso que é nossa Páscoa, é isso que é nossa vida, a ressurreição de Cristo. Nós pregamos um Cristo vivo. Olha o que o anjo falou para a mulher. O que você está procurando? Uma pessoa viva no meio do cemitério. No meio do cemitério não é lugar de você procurar uma pessoa que está viva, a não ser o coveiro. Você vai encontrar no cemitério. Então nós vemos, louvado seja Deus, a quem vai buscar um vivo no meio dos mortos, no meio do cemitério. Louvado seja Deus.
De maneira nenhuma, você não vai encontrar. Ele já ressuscitou, ele falou que ele ia fazer isto. Ele falou que ele ia fazer isto. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que selou a pedra, que ninguém podia tirar, não sei por que não foi reclamar com o anjo. Por que você tirou a pedra daí, anjo? Por que você tirou essa pedra daí? Até hoje não foram reclamar. Até hoje não tem reclamação. Que mexeram no carimbo que eles puseram. Jesus, ele arrebentou com aquela pedra. Ao ele ressuscitar, assim como a boca da baleia não pôde segurar a Jonas dentro da terra, também aquela pedra não pôde segurar Jesus dentro daquele buraco. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, veja o poder de Deus, veja a ressurreição de Cristo. Então nós vemos, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que a ressurreição de Cristo, para nós, só para nós que cremos, ele está vivo. Mas para quem não crê, ele é um defunto. É um defunto que teve o corpo roubado. Só isso. Ele é um defunto para que alguém roubou o corpo dele. Mas para nós, nós temos testemunho, porque ele habita dentro de nós, porque ele mora dentro de nós. É promessa: eis que eu estou convosco todos os dias, até terminar os dias da face da terra. Eu estou convosco, isso é promessa. Louvado seja Deus. Eu vou para o Pai, mas não vou deixar você órfão. Enviarei o Espírito para que fique convosco para sempre. Louvado seja Deus. Então nós recebemos o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, para que viva em nós e convença-nos do pecado, e convença de vida errante, e mostre para nós o caminho que devemos andar. Louvado seja o nome do Senhor. Então esta, irmão, é a palavra da ressurreição. É a palavra da ressurreição. E que Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus. E esta é a palavra de Deus.